Você já se perguntou até que ponto grandes barreiras geográficas são capazes de interromper a conectividade biológica no vasto Oceano Atlântico? Será que a força de um rio pode ditar o destino evolutivo de uma espécie marinha inteira? Eu sou a Carolina Eugênio e, junto com a Carolina Greter, apresentamos nosso trabalho final da disciplina de Sistemática e Biogeografia, cujo tema é Análise da conectividade e das barreiras geográficas que afetam a vida marinha de polvos no Atlântico. O nosso estudo investiga um mistério biogeográfico. Temos uma espécie de polvo, o Octopus insularis, que vive confortavelmente nos recifes do Caribe e também aqui, nos recifes do Brasil. São milhares de quilômetros de distância. A pergunta central é: esses animais estão conectados? Existe um fluxo contínuo de genes viajando do norte para o sul, como os vizinhos que se visitam? Ou será que existe um muro invisível no meio do caminho que isolou essas populações para sempre? Para entender essa pergunta, precisamos conhecer nossos personagens. Primeiro, o protagonista, o Octopus insularis, ou polvo de Recife. Ele é uma espécie típica do Atlântico tropical ocidental, descrita recentemente na ciência. Diferente de polvos que vivem em mar aberto ou em grandes profundidades, o insulares é um animal costeiro, que depende de águas rasas e recifes de corais ou rochosos para se abrigar e caçar. E aqui entra o conceito-chave. Ele é um organismo estenoalino. Isso significa que ele tem baixa tolerância a variações de salinidade. Ele precisa da água salgada e estável do oceano para sobreviver. E é aqui que entra o antagonista da nossa história, a pluma do rio Amazonas. Na região equatorial, entre o Amapá e o Pará, o rio Amazonas despeja um volume colossal de água doce no oceano. Essa água, por ser menos densa, não se mistura imediatamente. Ela flutua sobre a água do mar, criando uma gigantesca mancha de baixa salinidade que se estende por centenas de quilômetros plataforma dentro. Essa pluma modifica drasticamente as condições oceanográficas. Para um polvo recifal estenoalino, entrar nesta água turva e doce é fisiologicamente impossível. A hipótese, portanto, é que a pluma atua como uma barreira ecológica intransponível. Como testar se essa barreira realmente funciona na prática? Não basta olhar o mapa. Precisamos de evidências evolutivas e espaciais. Para isso, combinamos dois métodos da disciplina. Primeiro, a sistemática filogenética. Nós acessamos o banco de dados GenBank e baixamos sequências reais de DNA do gene mitocondrial COI. O COI é como um código de barras da vida, ideal para distinguir espécies próximas. Selecionamos 7 espécies da família Octopodidae para comparação, incluindo nosso Octopus insularis, o Octopus vulgaris, comum na Europa, e espécies de ambientes completamente diferentes, como o Grimpolteuthis, polvo-dumbo de águas profundas, e o Apaloclaena, polvo venenoso de anéis azuis. Essas sequências foram alinhadas e processadas no software R, onde utilizamos inferência por máxima verossimilhança para construir a árvore da vida desses animais. Segundo, a biogeografia. Utilizamos dados de ocorrência global do GBIF. Filtramos esses dados para remover erros de coordenadas e plotamos cada registro no mapa mundi, diferenciando as espécies por símbolos e cores. O objetivo era ver se a distribuição real batia com a história evolutiva. Nossos resultados revelaram padrões fascinantes. Ao analisarmos a árvore filogenética, vemos que a posição do Octopus insularis é reveladora. Ele forma uma linhagem distinta e isolada na base do clado. Isso é crucial. Apesar de compartilhar o gênero Octopus com Octopus vulgaris, eles não são parentes tão próximos a ponto de se confundirem.
Eles representam linhagens evolutivas que se separaram há muito tempo. Além disso, vemos que os outros gêneros analisados, como o Enteroctopus e o Thaumoktopus, formam clados distantes, associados a outras bacias oceânicas, como o Pacífico e o Indo-Pacífico. Essa filogenia nos diz que o Octopus insulares tem uma história evolutiva única e própria no Atlântico tropical, o que reforça a ideia de que ele evoluiu em isolamento. A prova visual mais contundente desse isolamento está na biogeografia. Quando plotamos os dados no mapa, os triângulos vermelhos que representam octopus insulares mostram uma distribuição muito clara. Eles dominam o Caribe, o Golfo do México e descem até o litoral do Nordeste e Sudeste brasileiro. Observem a região equatorial. Existe um vazio geográfico marcante, exatamente na frente da foz do Amazonas. Não há registros, é um deserto para a espécie. Isso confirma que a pluma do Amazonas fragmenta a distribuição da espécie em dois grandes blocos, a população do norte e a população do sul. Enquanto isso, o Octopus vulgaris, representado em azul, aparece restrito ao Atlântico Leste, Europa e África, sem nenhuma sobreposição com o nosso povo tropical. Cada espécie está confinada ao seu domínio pelas barreiras oceanográficas. A integração da filogenia com a biogeografia nos permite concluir que a conectividade entre os povos do Caribe e do Brasil é, de fato, restrita ou inexistente. A pluma do Amazonas não é apenas água doce, ela é uma das maiores barreiras salinas do planeta. Ela atua como um muro eficaz que impede o fluxo gênico contínuo. Isso significa que, embora chamemos todos de octopus insulares, as populações do norte e do sul estão evoluindo separadas. A longo prazo, esse isolamento geográfico é o motor que pode levar à diferenciação genética e, quem sabe no futuro, à formação de novas espécies. Nosso trabalho demonstra, na prática, como a geografia física do nosso planeta molda, limita e direciona a evolução da biodiversidade marinha.